começar Aham. aí a nossa conversa. Agradecer aí a tua disponibilidade, né, de, de você estar com a gente, porque até você ia celebrar uma missa hoje, né? E, É, né, e eu, aí você teve que pedir para um amigo fazer para você estar com a gente, e isso deixa a gente muito feliz. legal, mas nós somos em três padres. Um padre está rezando a missa agora, outro está numa outra live e eu Aham. também numa live. Agora é assim. Tá certo, né? Aí as igrejas voltaram a abrir aos poucos? Aos poucos, sim. Aham. Uhum. Nós temos missa aqui na terça e na quinta com presença de fiéis. Na segunda, na quarta e na sexta, só com transmissão no YouTube. E aos sábados, missa com presença de fiéis, 30% da igreja. E no domingo nós temos 8 horas, 10 horas e 18 horas com presença de fiéis. E das 18 horas tem transmissão Legal. pelo YouTube. Uhum. Aliás, na noite passada nós completamos 3.000 inscritos no YouTube. Que bacana, né? É legal, É. né? Eu acho que isso é Nós nutrimos esse canal. uma nova marca para todos, né? É Eu, uma nova. eu vejo aqui pela própria Banda B também, os nossos canais, enfim, cada dia mais os canais digitais aumentando, né? Vamos dar um Aham. abraço aqui a algumas pessoas antes da gente começar o nosso tema. Quero Legal, o pessoal está entrando. dar um abraço aqui para Inês Alves, está sempre ligadinha aqui, o Hermes também, a Ivete, Casa das Variedades, o nosso amigo Mário Neto, a Ivete também, a Nésia Maria, que está ligadinha, a Ô, Luciana. minha irmã. Ah, a Nésia é tua irmã? É, Anísio Anésia. Anísio José Anésia Maria. Ah, onde que ela mora, padre? Em São Bento do Sul. Ah, que legal. Um abraço para Simone também, para Arlete, Antônia, Arlete é minha outra irmã. A família viu? toda está aí. Tá legal. O Hermes, enfim, a Madalena, o pessoal ligadinho aí, a Luciene, enfim. Vamos começar, né, padre? Eu Aham. preparei aqui. Primeiro, acho que, embora tenha aí muitos amigos, eu acho que uma coisa importante é por que o Padre Anísio, por que o convite que nós lhe fizemos. Um abraço para a Ivete aí também, a Madalena. É, eu acho que você passou aqui por Curitiba, ficou quantos anos aqui, padre? 4 anos eu fiquei em Curitiba. 4 anos. Esteve com a gente na Banda B, nos seus momentos de oração toda quinta-feira, né? Foi marcante também. Eu Aham. tinha na época um programa aos sábados, e depois, Isso. por contingência aí profissional, não consegui continuar. Você sempre contava uma história também no Ah, é nosso verdade. programa. É. Aproveitar Eu e mandar contava uma. na terça-feira no programa do Luiz Carlos Martins e depois no Isso, seu programa no sábado. exatamente. Um abraço também para o nosso companheiro Claubinho de Souza, lá de Cambará, que está nos assistindo também, da Rádio Olha só. Pandabelá. Então, essa presença marcante aqui sua na comunidade de aqui de Curitiba, né? Você tem esse poder de comunicação, tinha o próprio programa, que até hoje repete, que você não sabe, né? Aqui na TV Ah, é? Evangelizar. Quem é Já você? fazem 3 anos que eu não gravo mais nada. Pois é, e continua aí. Então, essa presença marcante, mas para quem não te conhece, você se formou quando, padre? Quando que você foi ordenado? 2005. Eu tenho 15 anos de padre. 15 anos. Começou a tua primeira missão, qual foi? Eu fiquei padre em janeiro de 2005 e em março de 2005 eu estava indo para Roma. Eu fiquei quase 8 anos na Itália. Ah, sim. Foi minha E, primeira missão. tá. Mas lá, além de estudos, você também foi se preparar para a questão da Jornada Mundial da Juventude, né? Ou isso foi uma Pois consequência? foi uma consequência. Na verdade, até o estudo foi uma consequência. Eu não fui para estudar e nem para preparar a jornada. Eu Ah, fui é? para trabalhar. É algo bem diferente, porque a maioria dos padres vai para estudar, né? E eu, Uhum. na verdade, fui para trabalhar. Eu fui trabalhar na administração da nossa congregação. Porque o Ah, entendi. Vaticano, na verdade, em volta do Vaticano, como satélites, as congregações, as grandes congregações, os jesuítas, os beneditinos, os deunianos, os salesianos, todos têm a sua casa geral, a administração geral. Porque Aham, existe alguma documentação, Michel, que sim, é só o Vaticano que pode aprovar. Então, tá eu certo. fui para trabalhar na administração. Eu trabalhei na Secretaria-Geral
da nossa congregação, que está, os leonianos, os sacerdotes do Coração de Jesus, ela está espalhada por 40 países, mais ou menos. Ok. E depois, no Brasil, a primeira missão foi no Rio de Janeiro, né? Além de assumir a paróquia, você coordenou a Jornada Mundial da Juventude, né? Isso é um evento que marcou muito o nosso país, né? Na verdade, eu fiquei mais seguindo a candidatura da Jornada Mundial da Juventude quando eu estava em Roma. Aí Aham. lá dentro do Pontifício Conselho para os Leigos, que na época era o conselho, hoje é uma congregação para os leigos, pertence, lá dentro eu representava a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E Uhum. aí, justamente por causa do meu envolvimento com a jornada, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani, João Tempesta, pediu para o meu então superior provincial para que eu ajudasse na jornada, e eu ajudei sendo vigário em Copacabana, Michel. Você viu que triste, hein? É, Tá foi um certo. período de ouro da minha vida. Imagina, eu saí de Roma e fui para Copacabana. Foi um Bom, período muito bom. E agora eu estou com meu coração assim partido porque Copacabana é o bairro mais atingido com a Covid-19, né? isso é mesmo. Bom, vou mandar um abraço também para a Ivone de São Bento do Sul, que está ligadinho, só tem parente Opa! seu. É, tem, Ivone, um abraço. tem parentes meus também, lá de Sorocaba, assistindo a gente. A minha, Nossa! a Olha minha só. irmã Martinha, o meu cunhado A João tua estão irmã assistindo. também, hein? É, Se você a irmã viu? não prestigia, então não dá, né? Não tem jeito, né? Bom, eu resolvi começar aqui a nossa, nosso papo hoje. É, Você, como padre, estudou filosofia, então eu vou começar meio filosoficamente hoje aqui, Ai, ai, é, ai. falar um pouco, porque é, refletir um pouco o que é espiritualidade e o que é religião. Eu acho que é, a gente precisa, às vezes as pessoas não entendem muito isso. Eu estou colocando para mim, cara, a espiritualidade é assim uma capacidade que nós temos, eu penso assim, de não jogar a nossa vida fora. Eu acho que esse momento que nós passamos, de essa reflexão que nós fizemos, né, de tanta coisa que hoje nós estamos impedidos de fazer, isso nos faz refletir ainda mais, né, que é não desperdiçar a nossa vida. E quando isso vai ocorrer? Quando nós tivermos um propósito na nossa vida, né? E que propósito é esse? Cada um tem o seu, né? Mas desde zelar por uma vida saudável, ter um amor presente no coração, tratar as pessoas com muito amor, ter uma afetividade, né? É, exercer a vida com fraternidade. E eu penso que a religião é quando se agrega essa religiosidade com outras pessoas, não é verdade, Padre? Porque e isso acaba se transformando num culto, né? Numa missa que tem regras, que tem ritos, que tem uma estrutura que é a religião. Mas eu entendo que a religiosidade em si, como uma forma de espiritualidade, ela é voltada, claro, para a religião. Mas por isso que, às vezes, a gente não acredita, mas existe, né? Para algumas pessoas, a espiritualidade, claro, deságua na religião, mas para outros isso não acontece necessariamente. A gente vê isso no dia Então, a dia. Michel, eu posso ser religioso sem pertencer a uma religião, e eu posso ser espiritual também sem pertencer a uma religião. E, aliás, tem muita gente que pratica uma religião e não tem espiritualidade. Isso é Exatamente. grave. É, Isso é eu tenho. grave. É. E então é possível ter sim uma dimensão espiritual sem uma prática religiosa exclusiva, né? Isso mesmo. Mas ao contrário, dá nisso que você acabou colocando. Então, é por isso que eu começo lhe perguntando, você que foi tão estudioso no assunto, o que é espiritualidade? É isso que eu falei? Ela é maior do que isso? É diferente de religião? Pessoas que não têm uma religião podem ter espiritualidade? Isso mesmo. Pessoas que não têm uma religião podem ter espiritualidade. A espiritualidade é algo que transcende, é algo que sai da matéria, Uhum, é um algo além. Você já no início citou a espiritualidade, falando que uma pessoa, de repente, ela começa a fazer o bem, ela transcende ela mesma, ela sai dela mesma e vai ao encontro do outro. É já uma forma de espiritualidade. Então, uhum, a pessoa ela pode exercer a sua espiritualidade não pertencendo a nenhuma
religião. E que também tem diferença de uma experiência religiosa. A pessoa pode fazer uma experiência religiosa dentro de uma religião, ser uma pessoa religiosa, mas ter uma espiritualidade também sem pertencer a nenhuma religião. Por isso que esse tema ele é tão fecundo e tão próprio para os dias de hoje. A espiritualidade em tempos de pandemia. Bom, mas aquilo, você comentou algo que eu fiquei assim pensando um pouco. Só é possível a gente ter uma religião se existir dentro de nós a religiosidade, a espiritualidade, que é uma forma de espiritualidade? É naquilo que eu falava, que agora vai Na uma essência. crítica. Tem muita gente que faz parte de uma religião, mas ela não consegue transcender. Ela não consegue ser espiritual. Então, o ideal é que eu participe, então, de um grupo religioso, seja católico, evangélico, e aí seja também uma pessoa espiritual. Porque aí sim eu tenho contato com o divino, o contato com as outras pessoas, eu consigo sair de mim mesmo, eu consigo transcender. E é um perigo eu ser uma pessoa religiosa e não ser uma pessoa espiritual. Qual é o perigo de eu também ter uma espiritualidade sem eu ter um grupo ou uma religião, no caso? Eu posso ser uma pessoa espiritual do tamanho da minha ideia, que é um perigo, né? Que Deus é muito maior, aí nós estamos falando como cristãos. Então, a espiritualidade ela deve transcender, e aí, claro, se a pessoa ela pratica uma religião e é uma pessoa espiritual, ela, claro, que pode viver melhor. Então, a religião ela deve ajudar uma pessoa a viver. Se a religião não ajuda a pessoa a viver, ela não está cumprindo a missão dela, que é fazer com que as pessoas vivam melhor. A vida, claro, uma vida espiritual, mas também uma vida física. Então, uma pessoa que vive de uma forma sadia a sua espiritualidade, ela, claro, que também tem saúde física e mental. Uma coisa que eu também quero até já explicar para as pessoas que estão nos assistindo neste momento, que você já pode ir formulando as suas perguntas. Nós vamos bater um papo aí durante uns 15, 20 minutos, depois nós vamos responder a pergunta de vocês. Então, a Ivone de São Bento que está assistindo, está te mandando aqui também um abraço, não sei, porque aqui no Instagram fica meio às vezes confuso, mas é Elianida Silva Gomes. Olha só. Até de Tá? Búzios, eu vi que a Mara de Búzios também mandou um abraço, olha só. Pois é. A Michele também está te mandando um abraço aqui. Então, vocês podem ir formulando perguntas que depois, no final, a gente vai colocando. É claro que... Eu preparei algumas coisas e também gostaria de falar depois, mas ok, é contigo a palavra. Eu vou fazer mais algum bate-bola, depois eu te deixo aí. É claro, padre, que a espiritualidade... Você está querendo se cobrar do quem é você, é? Aquele dia você me colocou em xeque, fez um monte de pergunta, né? Na verdade não respondi nenhuma, só chorei, mas enfim, né? É só explicando para... Por isso que deu tanta audiência aquele programa. Aliás, deixa eu falar, ó, você que não conhece o Michel Miqueleto que está falando comigo, você vai lá no YouTube depois e coloca lá, quem é você, Michel Miqueleto? Aí tem uma entrevista que eu fiz no programa que eu tinha na TV Evangelizar, chamado Quem é Você? E aí você vai conhecer a vida desse menino. Muita gente se surpreendeu, hein? Foi muito bonito aquele programa, Michel. Fechamos os parênteses. É isso aí. Então, é claro que a espiritualidade, padre, não é uma receita, vamos pensar assim, para, como é que eu diria, acalmar, serenar as pessoas, mas ela é, na verdade, uma rota, na medida que ela possibilita dar sentido a uma vida que muitas vezes era banal ou é banal, não é? Você concorda com isso? Concordo. E aí eu vou citar um filósofo judeu, imagina, um filósofo judeu, Martin Buber, que ele diz assim, que quando eu quero me encontrar comigo mesmo, eu tenho que sair de mim. Então, quando o meu eu está no tu, quando eu quero me encontrar comigo, eu vou ao encontro do outro. Esse ir ao encontro do outro, esse sair de si, já é uma forma espiritual. Você transcende, você sai de você e vai ao encontro do outro. E para nós cristãos, o outro por excelência, o totalmente outro, é Deus. Para nós ele tem o nome, tem uma cara, tem o rosto,
tem uma doutrina. Então, eu saio de mim mesmo e, na verdade, quando eu saio de mim mesmo, eu me encontro comigo mesmo. É uma questão bem interessante. A Renita tá te mandando, a Renita Cal tá te mandando boa noite, está pedindo a sua bênção. Tá igual Deus eu, né? abençoe, Lenita. A Sônia a Regina também. O Osmar Antônio, que é o nosso. Lembra do Osmar Antônio? Lá da Banda Osmar, B, né? Tá opa, ligadinho aqui também. A Mara também tá ligadinho. a A, Mara que é de Búzios. a Tutuca tá com saudade de você e da sua missa também, tá? Para você aparecer aqui. Vem para Joinville. É, a Madalena Ferreira diz que conhece Sorocaba e o povo de lá é acolhedor também. A Olha aí. Adira tá ligadinho aqui também. Opa, apareceu mais uma irmã aqui, viu, padre? Nós estamos bem Quem? hoje. A minha irmã de São Paulo agora tá ligadinha aqui também. Olha só, o É, Brasil inteiro está aí, olha. Que é, representatividade. a Terezinha tá ligadinha também. A Carol Correia também tá mandando um abraço. A Rosemary. Bom, falando então um pouco dessa procura pela espiritualidade. Eu vejo que você acredita que hoje nós estamos num mundo muito, principalmente nessa época de pandemia, um mundo muito digital, né, vamos dizer assim, de Uhum. tecnologia. Então, a procura pela espiritualidade, você acredita que advém do fato de que a ciência, a própria tecnologia, não conseguiram oferecer, dar respostas satisfatórias para algumas questões essenciais da vida? Ela pode ser por isso, mas também pode ser que não. Porque hoje em dia, até a técnica, nós, por exemplo, estamos usando um recurso fantástico da internet, Claro. estamos Uhum. falando de espiritualidade. Mas sem dúvida que a ciência, ela precisa também dialogar com as questões da fé. Porque o que nós vemos nessa pandemia, Michel, que a ciência ela é limitada, né? Com certeza. Nós conhecemos os limites da ciência. Ela não Uhum. tem resposta para tudo. Aliás, se ela tivesse já a resposta, nós não estaríamos como nós estamos. Já teríamos a vacina, já estaríamos todos vacinados. Então, ela não tem resposta para tudo. Nós temos que, claro, respeitar a ciência, mas nessa hora a ciência então se inclina. E é justamente nessa hora em que nós percebemos o auxílio da espiritualidade, o auxílio da fé. Eu vou citar um exemplo católico agora. Aquilo que aconteceu no final do mês de março, acredito que você também acompanhou e Sim, quem está nos assistindo, muito. aquela oração que o Papa Francisco fez na Praça São Pedro e que levou aquela cruz de São Marcello, que está na Via del Corso, lá em Roma, que eu inclusive Uhum. conheço aquela igreja. Confesso para você que eu não sabia da história do crucifixo. Devia ter dado mais importância. Agora esse Cristo ficou lá tão famoso, tão famoso. Mas nós E vamos eles voltar lá, levaram lembra? Aquela o quê? promessa da gente voltar juntos, dessa vez para a Pois é, Itália, eu acho daí que a gente faz essa parte, nós vamos ter que ir nessa igreja de São Marcello, né? com certeza. Mas só concluindo esse pensamento. Então, o Papa pediu para levar aquela cruz de São Marcello. Ele já tinha visitado a igreja durante a pandemia, foi na Via del Corso, pediu para levar na Praça São Pedro e depois ele deu a bênção com o Santíssimo Sacramento, uma bênção ubi et orbi para Roma e para o mundo. E o que aconteceu? Aí a ciência. Aí você vai ver o pico de mortes que teve, eu não sei o número agora exato para falar, naquele Sim. dia, naquele final de março. Foi o pico de mortes na Itália, como aconteceu ontem aqui no Brasil. Uma Uhum. tristeza. Depois daquela bênção do Papa e da Cruz de São Marcello na Praça São Pedro, existe uma queda acentuada e na Itália não teve, está agora em continuação, mas é um número bem menor. Claro que o ideal deveria de ser zero, nenhum. Acredito que agora 50 pessoas, a média, mais ou menos. Mas naquela época a média era altíssima. Então, Sim. depois daquela bênção do Papa Francisco, então nós vemos uma queda muito acentuada no número de mortes na Itália. Uma senhora aqui do Brasil falou assim, não tem como buscar esse crucifixo de São Marcello para o Brasil? Para dizer que até a ciência nessa hora, por isso nós estamos falando da ciência, ela percebe, você comprova alguns sinais da fé, é bem interessante isso, alguns sinais visíveis da fé, e aí nós podemos falar de milagre, né? Porque daí não tem explicação. A própria ciência, ela se curva naquilo que é além, por isso que transcende, e aí vem justo a espiritualidade. Legal. E além a gente está, você
certamente o padre tem uma experiência muito grande das relações humanas, né? Vocês atendem muita gente, conhece bem a dor das pessoas. Pela sua experiência, você acredita que a pessoa, depois que ela conhece profundamente a religião, e nós estamos aqui, nós somos católicos, mas a gente, como você e eu, a gente respeita todas as religiões. Quando a pessoa Uhum. ela conhece profundamente a religião, você acredita que a caminhada dela é bem mais fortalecida do que se ela de outros caminhos que ela vivia antes? Você, Claro, Santo Agostinho falava, Michel, que como que eu vou amar algo que eu não conheço, né? sim, Amar algo que eu não conheço. E mesmo amar alguém que eu não conheço. Tem muito, por isso que existe o período de namoro também, né, no casal. Para sim. os dois se conhecerem. Na verdade, depois que casa, dizem, acho que não foi com essa pessoa que eu namorei. Mas Olha, eu sempre já nós vamos conheci conhecendo. um amigo que Ah, namorou 10 anos e viveu ah. um só, não deu tempo de conhecer. Ficou, namorou 10 e ficou um ano. É, 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 é. mas E na conheci questão. outro que namorou 18 e casou porque a mulher ficou grávida. Mas estão juntos ainda. Tá, tá junto. Ah, opa, É, tá. menos mal, né? Mas para dizer, olha, é impossível, como que eu vou amar uma pessoa se eu não conheço ela, né? E Uhum, aos poucos eu vou conhecendo os defeitos. E assim acontece também com uma religião. Você vai conhecendo as qualidades, vai conhecendo os defeitos também, por causa que ela é formada por pessoas humanas. E aí, claro, que você tendo mais conteúdo, você vai se apaixonando, né? Eu conheci uhum, muitas pessoas que se apaixonaram mesmo pela igreja depois que leram o catecismo da igreja católica, né? sim. Então, é claro que eu preciso conhecer as bases desta religião a qual eu pertenço. A Uhum. doutrina, melhor dizendo, né? Olha, a Mara Speck está te mandando aqui também um abraço. O Luiz Geraldo, a Maria Zilda também está gostando da nossa reflexão. A Sônia Regina, a Laís, Opa! a Leona Martucci está também agradecendo. A Margarete e o Enzo. A Margarete é a esposa do Mário, o Enzo é o filho do Mário. Opa! Está te mandando um abraço também aqui. Aquele abraço. É, Quanta gente. são pessoas aí muito especiais que estão com a gente também. Ah, enfim. Mas aí, Tom, falamos um pouco disso tudo. Aí as pessoas podiam estar perguntando assim, da onde é que esses dois doidos tiraram a ideia, né? Que nós conversamos antes sobre o tema, a ideia de juntar a espiritualidade e o Covid-19. Quer dizer, é, você acha que as pessoas que têm a espiritualidade estão passando por esse momento com mais facilidade? Ou ajuda a passar por esse momento? Com certeza, sem dúvida. Qual Aham, que é o grande perigo nesse tempo? Existe um perigo mesmo para nós como humanos. Existe algo negativo e algo positivo. O algo positivo, a espiritualidade pode me ajudar. O algo negativo é o medo. uhum, O medo é algo entendi. negativo. Uhum, Quando a pessoa ela está com medo, ela vai até tendo dor de barriga. A pessoa começa a ter dor de cabeça, o medo. A pessoa com medo, ela entra em pânico, o corpo dela reage, ela fica mais retraída. O medo faz isso. Então ele é uhum, negativo. O que uhum. é positivo nessa hora, diante da pandemia? Quer dizer assim, eu também não posso ter uma outra reação. Ah, eu não tenho medo, não vou pegar, vou jogar fora a minha máscara, não estou nem aí. Esse é um outro perigo. Mas Sim. qual é a visão positiva de que forma eu posso me relacionar diante de uma pandemia com a minha espiritualidade? Com temor. O que é o temor? O temor é o respeito. Uhum. Como dizia um pensador francês, eu devo ter medo de ter medo. É Eu tenho verdade. que ter medo. O meu único medo deve ser de ter medo. Aham, Então, diante de uma pandemia, diante de algo desconhecido, eu tenho que ter temor, que é algo positivo. Até o certo. temor a Deus é positivo, é um respeito. Então, eu não tenho as respostas ainda, então eu respeito. Eu respeito as autoridades sanitárias, né? Eu respeito, assim como eu não sei montar um avião, né? Provavelmente você também não sabe montar um avião. Então, eu tenho que respeitar quem sabe montar um avião, quem sabe, inclusive, pilotar um avião. Então, eu tenho que ter respeito pelas autoridades sanitárias. Eles estudaram, eles sabem.
Então, essa é a atitude de uma pessoa espiritual, de ter temor, que é uma atitude que você pode desenvolver com a sua espiritualidade, que é esse profundo respeito que você pode ter com Deus, com um ente, o respeito com as outras pessoas. Aí eu posso responder essa tua questão. A espiritualidade pode ajudar nesse período de pandemia, inclusive quem está com o vírus, sem dúvida, porque a pessoa ela se relaciona com temor, ela não se relaciona com medo, né? O medo ele paralisa a pessoa, o temor não. Com o temor a pessoa ela pode dar alguns passos. Bom, você que está nos assistindo, você pode encaminhar suas perguntas, né? No que eu vou sumir aqui, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, só não estou te vendo. Não sei se é uma coisa muito espiritual agora. E você. Ai. Falar a verdade para você, nem sei o que eu bati aqui, que eu sumi, mas eu não acho tem que você importância. virou celular. Ah, é? Agora ficou uma coisa bem espiritual. Ah, Agora tá melhorou. certo. É que Voltou à Terra. Eu sou do além. Eu quero mandar Você transcendeu e voltou. Quero mandar um abraço também para uma pessoa muito especial que você conheceu, é a Tuta, lá em Jacarezinho. Veja que lá no norte do Paraná está ligadinha com a gente também aqui. Olha, Brasil todo aí, né? Tem algumas perguntas aqui, Ney, já nós vamos, no final aqui, caminhando para o final, a gente vai te respondendo. Vou só dar um abraço aqui também para Maria Zilda, que está ligadinho, para a Nauze, para Rose Pilar, tem mais gente aqui, deixa eu ver aqui. O eu vi o Instagram Ney também, o Diácono. Ele está ligadinho aqui. A Mariana, que foi sua coroinha, Mariana ou Marina? Deixa eu ver aqui. Uma criança veio e falou assim, padre, eu quero ser corujinha, eu posso ser corujinha? Eu falei, não é corujinha, é coroinha. Ai. A Rosana Mas não foi a Mariana. A Rosana Velch também está ligadinha, a Simone, quem mais está aqui? Para dar um abraço para a gente não esquecer. Tá? O Maurici também. Opa, Maurici. Ele está dando parabéns aí da nossa ideia de ter trazido você aqui para a nossa live. Bom, a Mara também já falei, a Madalena também está aqui ligadinho. Sandra Tilpe. Sandra, o que você queria comentar que eu só te enchi de perguntas? Então vou deixar um pouco para você agora aí falando. Eu, na verdade, vou dar continuidade àquilo que você falou, né? Nós falamos, então, do medo e do temor. Então, nós temos que cuidar muito com isso. O medo, então, ele paralisa. E o temor, nessa situação de pandemia, é uma atitude de alguém espiritual, é uma atitude de uma pessoa religiosa que ela deve ter nesse período. Você questionava sobre os limites da ciência. O que nós percebemos nesse momento? Nós percebemos a fragilidade humana, o quão frágeis nós somos. E somos muito frágeis. Nós nos embriagamos com a técnica, ficamos embriagados, né? Uma pessoa quando fica embriagada com a técnica, achando que a técnica podia resolver algumas questões, e ela resolveu algumas questões, mas outras não, como nesse caso, nesse tempo, não conseguiu. E agora, então, vem todos os nossos limites. Esse é o problema. Mas, ao mesmo tempo, nesse período de pandemia, nós não vamos falando só nas questões negativas, nós percebemos, acredito que você também com a sua família, Michel, nós percebemos alguns valores, aquilo que realmente importa. Né? É verdade. Aquilo que realmente importa. Algumas coisas que nós achávamos que eram importantes, não eram importantes. Quase que essa pandemia ela passou uma peneira e nós vimos aquilo que realmente importa. Tantas coisas que nós achávamos que eram importantes e não eram mesmo. Né? Seria interessante nós fazermos uma escala de valores agora. Né? Aquilo que nós achávamos que era valor, mas agora não é. Algumas coisas que nós achávamos que era tão importante na nossa vida, talvez agora... Né? Saiu um pouco da cultura da pressa, né? Pois é. E tantas pessoas dizem assim, eu queria estar tanto em casa agora, mas não falo mais isso. Eu acho que uma frase que nós vamos ter trauma depois, no pós-pandemia, eu acho que depois nós podemos fazer a próxima live, a espiritualidade no pós-pandemia, né? É verdade. Qual vai ser a frase, Michel?
da pós-pandemia? Ah, não, o É que título? nós vamos ter trauma. É Vai verdade. ser Fique em Casa. Não, não. Fique Ah, em casa, não, por favor. Eu Pio, não tem quero uma ficar em casa. sugestão boa. Eu quero Vamos ao sair, eu não teatro. quero ficar em casa. Vamos ao teatro, Ah, é? entendeu? Aliás, tem tomado muito vinho verde? Ah, eu tenho uma garrafa aqui que eu ganhei de vinho verde. Ah, é? Tá E na certo. verdade o vinho verde você toma com um peixe, né? Aham, tá certo. Você Mas só no sabia? no pós-pandemia. Tá certo. Bom, aliás, eu não tenho vergonha de falar, não. Enquanto aquele jantar que você veio aqui em casa e prometeu e trouxe o vinho verde, Ah, até então eu nem sabia que existia. Eu nasci no sítio, eu ia saber que tinha vinho verde. Eu não tomo, né? mas Então, você já tinha ouvido uma música do Roberto Leal do Vinho Verde. qual? Vamos brindar o vinho verde que é do meu Portugal. Ah, tá certo. É, ó. Bom, Minha voltando para. memória é musical. Sabe uma outra coisa, padre, que as pessoas falam para mim que estão muito preocupadas nessa época de pandemia? É que Aham. com a parada, com o silêncio, as pessoas começaram a ouvir um pouco mais elas mesmas. E aí Ah, elas começaram a se conhecer e muitas perceberam que começou a conversar com ela mesmo, e muitos perceberam que ela não conhecia aquele eu que tinha dentro dela, ah, entendeu? isso mesmo. E Eu trouxe porque, uma imagem justamente para falar sobre isso aqui, ó. então fale, Depois eu vou falar. pode falar. Posso falar? Sim. Completa o pensamento sobre eu mesmo e eu vou falar. Então, você acredita que esse momento dessa parada, de você se conhecer melhor, é, vai ser muito importante, assim, para a retomada? Com certeza. Uma das coisas que nós vamos perceber, Michel, no pós-pandemia, como a normalidade faz bem, como é bom a rotina. Não vamos Uhum, mais reclamar da rotina. é Antes verdade. nós achávamos que a rotina era uma coisa monótona, mas a normalidade é tão boa na nossa vida, não é verdade? Uhum, é verdade. Agora, Agora, uma coisa. eu vou falar uma coisa. Eu estou trabalhando com home office bastante, mas estou trabalhando muito mais, assim, loucamente. Aliás, se eu encontrar esse cara que inventou o Zoom, vou ter uma conversa séria com ele. Ah, não para mais no Zoom, é Zoom de manhã, Zoom na hora, Zoom, Zoom. Eu só vejo o Zoom na minha frente, entendeu? Que é essa plataforma de reuniões. Bom, eu fui assumir a associação com muita sorte no primeiro mês, no segundo veio a pandemia, né? Com 300 emissoras de rádio e TV, mas Do Paraná, Deus, aliás, meus parabéns. Deus Tem uma nos frase de fortalece. São João Paulo II que diz assim, ó, se Deus te pede muito, é porque ele sabe que você pode dar muito. É. Então, meu amigo, é melhor você sofrer porque tem bastante Zoom do que não ter nada em casa, não é? Claro, com certeza. Bom, então, voltando ao nosso raciocínio, quer dizer, o fato de eu me conhecer, conversar mais comigo mesmo, eu posso sair outra pessoa pós-pandemia, certo? Certo? Então, é isso que eu queria comentar. Ah, Conclui. então, eu já pegando um gancho nessa sua ideia, Uhum. nesse período da pandemia, nós nos encontramos conosco mesmo, mas antes nós percebemos também a fragilidade de nossos relacionamentos. Eu tinha um formador que me dizia assim, ó, você em casa, na comunidade, você se percebe que não era uma pessoa tão boa quanto você se imaginava. É, verdade. Então, muita gente vai descobrindo dentro de casa algumas imperfeições próprias no contato Uhum. com as pessoas. Então, vai mostrando a fragilidade nos nossos relacionamentos em casa. Muitos casais, nesse período de pandemia, estão se separando. Muitos relacionamentos já eram frágeis agora, então. E muitas pessoas estão se descobrindo. Não significa que depois da pandemia o mundo será melhor. Para algumas pessoas ele será melhor e para outras será pior. Uhum. Eu sei que é uma ideia bem simples essa, quase simplista, mas se me aparece um limão na vida, eu não devo ficar chupando limão, né? Tem que fazer uma limonada. Com certeza. Eu trouxe essa imagem de São Francisco, que eu sei que você tem uma imagem bem bonita de São Francisco na tua casa, né, Michel? Na entrada.
É, na entrada. Você também é devoto de São Francisco? Sim. E eu trouxe essa imagem de São Francisco porque ele é aceito por quem é católico e também por quem não é, né? Aham. Ele foi o personagem do milênio passado, Ah, Francisco de sim. Assis. E agora nós Uhum. temos também um Papa, com nome de Francisco, tem tudo a ver, então, para falar de Francisco. Francisco, você Uhum. consegue ver o animal que ele tem aqui? Ah, eu estou vendo que é um animal, mas não estou É um identificando. lobo. Ah, o lobo. Sim. Ele está com lobo. Esse aí está na minha mesa aqui, no escritório. Essa imagem aqui é uma imagem que me diz muito. Eu já fui muitas vezes para Assis, assim, muitas, mas muitas mesmo. Eu tenho paixão por Assis. Uhum. Assis na Itália, quando eu caminho em Assis na Itália, tenho uma experiência sempre naquela pequena cidade, uma cidade bem pequenininha. É como se eu estivesse caminhando dentro de mim. É uma experiência, é espiritual, nós estamos falando de espiritualidade, né? O que aconteceu com Francisco? Isso é histórico. Conta-se que na cidade de Gubbio, na Itália, perto de Assis, tinha um leão que estava assustando todos os moradores. Uhum. Estava assustando os moradores, estava correndo atrás dos animais, eles já não sabiam mais o que fazer, queriam caçar aquele animal, aquele leão. Aquele leão, não. Aquele lobo, melhor dizendo. Aqui está o lobo. E aí Certo. foram falar com Francisco, que ele tinha um carinho todo especial pelos animais. E aí Francisco foi lá e conversou com o lobo. Pode ver que aqui Francisco está falando Sim. com o lobo, né? Fazendo E carinho ele nele. fez amizade com esse lobo. E esse lobo nunca mais assustou ninguém. Uhum. E conta-se essa história que ele fez amizade com esse lobo. E numa das vezes que eu fui para Assis, conhecendo Assis, conversando com um franciscano, ele falou para mim, Michel, que esse lobo nunca existiu. Oh, como assim? Esse lobo era o lobo que estava dentro dele. Ah, entendi. Então ele fez amizade com esse lobo. Entendi. Aí esse lobo nunca mais assustou ele. Entendi. Então Aliás, nesse período, então nesse período de pandemia, só concluindo esse pensamento, nesse período de pandemia é um período também para nós conhecermos um pouco o nosso interior, nossos inimigos interiores, o nosso lobo, né? uhum. E fazer amizade com ele, Aliás, para ele a não assustar. Maria, a Maria Alzilda, que tá, se eu entendi bem o nome dela aqui, ela colocou isso. Nós temos que domar o lobo que está dentro de cada um de nós. Isso mesmo. Né? Ah, eu, como dar conta da angústia, padre, diante desse inesperado que foi a pandemia? Ótimo. Ótima pergunta. Eu acho que essa é a pergunta central. Nós chegamos ao centro da nossa conversa. Aham. Nós olhamos para o problema do mal no mundo. Como enfrentar o problema do mal no mundo? Nós olhamos para a figura de Jesus. Jesus, Michel. E isso eu fui aprendendo também ao longo da minha vida e passei por onde eu passei, eu também coloquei para o povo. Jesus, ele não curou todas as pessoas. Por onde ele passava, ele não curava todas as pessoas. Curava algumas pessoas. Mas todas as pessoas que se encontravam com ele tinham sua vida transformada. Então, Uhum. Deus, aí nós estamos falando agora de uma visão cristã. Deus, aqui eu até escrevi, ó, Deus não nos livra de cada doença, mas Uhum. ele nos ajuda em cada doença. Entendi. Uhum. Ele não nos livra de cada doença, mas nos ajuda em cada doença. Então, ele na minha vida, como a espiritualidade pode me ajudar agora numa espiritualidade cristã? A presença do Senhor. O nosso Deus é um Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus que está conosco. Não obstante a dor, porque nós não somos deuses, nós não somos anjos, e Deus Uhum. respeita essa liberdade também da nossa natureza humana. Então Uhum. Deus não nos livra de todo o mal, mas Uhum. Ele nos ajuda em todo o mal que nos aparece. Entendi. Então, dessa forma, a espiritualidade pode me ajudar. Justamente Uhum. com aquilo que eu falava, tanto do medo como do temor. Então, a Uhum. espiritualidade, a minha fé pode me ajudar ao temor,
a ter respeito, que é algo positivo, e a confiar, abandonar, perceber que as coisas elas não acontecem por acaso e eu posso confiar no Senhor. O Senhor está comigo, eu não estou sozinho, por mais que muitas pessoas estão morando sozinhas, não podem ter contato com outras pessoas, mas elas por causa da espiritualidade que elas vão exercitando, elas têm uma presença com elas. E essa é a ajuda da espiritualidade, Michel. Essa presença de Deus comigo, é um Deus conosco. É um Deus que está comigo, que não me livra de todo o mal, mas me ajuda em todo o mal que aparece. A Aline Houses aí está também parabenizando, que é uma ótima história e reflexão. Padre tem lobo dentro dele ou não? Todos nós temos. Quem não tem lobo dentro de si deve procurar um médico que deve estar nascendo alguma asinha atrás, se achando anjo. Viu? Olha, quem fez essa pergunta? Não, eu. Olha, Michel, nós somos feitos todos do mesmo barro, então ninguém escapa. Porque tem gente que pensa que padre não vai no banheiro, padre não come, padre, né? Padre Tanto que tem o lobo que eu tenho que deixar ele na minha mesa para sempre lembrar disso. Mas, bom, nós falamos de como dar conta da angústia diante do inesperado. Acho que falamos também de como lidar com os medos, né? Acho que falamos. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Só agora dando um passo, né? Como nós podemos ajudar? Dizer assim, padre, mas eu estou bem. Sim. Né? Eu estou bem. Como você falou, eu não aguento mais fazer Zoom e tal. Eu tô trabalhando mais do que muita gente, mas tem muita gente parada que não está bem. Sim. Então, de repente pode não servir para mim tudo isso que eu falei, né? Mas como eu posso então ajudar as pessoas? Agora vem um salto. Como eu posso ajudar as outras pessoas? Por exemplo, eu não tenho depressão, mas como posso ajudar uma pessoa depressiva? Né? Sim. Por exemplo, eu vou falar, por exemplo, da depressão. Eu não tenho depressão, mas como eu vou ajudar uma pessoa depressiva? Eu não posso dizer assim para a pessoa, isso vai passar, levanta dessa cadeira aí, vamos andar, que isso, vamos passear, abre a janela. A pessoa não tem força para abrir a janela. Ela não consegue sair. Aliás, é a mesma coisa que você falar para uma pessoa que não tem as pernas, que está na cadeira de roda, e você falar para a pessoa, anda. Ela não consegue andar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu devo ajudá-la. Eu devo encaminhá-la. Então, se tem algo que eu posso ajudar nesse período da pandemia, nesse período de tristeza, nesse período de incertezas, Michel, é dar esperança para as pessoas, é semear esperança. Não só iludir as pessoas, calma, vai passar, não. Olha, não. É um período preocupante, mas vem aqui, eu posso te ajudar. Não pedir para que a pessoa se ajude sozinha, né? Aliás, eu tenho duas perguntas aqui, a do Ney, mas já que nós estamos falando de lobo, a Simone está perguntando se esse lobo tem nome. Cada um deve conhecer os seus próprios... Tem vários, né? Tem vários. Acho que a tristeza... Vários lobos. A tristeza pode ser um lobo, a angústia pode ser um lobo. O rancor pode ser um grande lobo. Né? Aliás, a reclamação, né? Que tem gente que só reclama, né, padre? Pelo amor de Deus. Eu vou só te falar algumas coisas. Tem paroquiana que, se você voltar aqui para o Santuário de Santa Rita, ou paroquiano também, depois de 4 ou 5 anos, ela vai estar reclamando da mesma coisa que ela reclamava da primeira vez que você esteve aqui. Com certeza. É verdade. Você sabe, a gente dá palestra aí nas comunidades, nos encontros, né? Aí tem aquelas pessoas que às vezes vêm no inbox, não sei o quê. Eu mostro um print para ela de 5 anos atrás. Falo, amiga, faz 5 anos que você está falando isso, você não mudou o disco. Meu Deus do céu, tem que mudar. Muda o disco. Tem gente que só reclama da vida. Sabe o que o Padre Pio falava? Né? Eu gosto muito de uma frase do Padre Pio, que ele dizia que o rosário do diabo é o lamento. Quanto mais eu reclamo, mais para trás eu vou. Bem feito. Vai para trás mesmo. Então, se você quer uma boa dica, você está dando uma dica boa agora, Michel. Para de reclamar. Você para de murmurar, né? Como é que o padre falava? O Padre Pio? Esse é um lobo. A Aline House também está falando aqui que a depressão é uma doença e precisamos, claro, vê-la ela com seriedade. Ela também é um lobo. A síndrome do pânico, né? A síndrome então, do pânico.
O Ney Guimarães está perguntando assim, qual deve ser a nossa oração neste momento de pandemia? A Uma nossa boa pergunta. oração, Ney, nesse momento de pandemia, deve ser uma oração de confiança. O Uhum, Papa Francisco, ele na sua reflexão sobre o Pai Nosso, ele dá umas dicas bem interessantes de como nós devemos nos comportar diante de Deus, aí falando agora da nossa parte cristã. Se sim. comportar diante de Deus como filhos, como uma criança. Nós muitas vezes nos comportamos muito como adultos e quase querendo dar de dedo em Deus, dizendo para ele o que ele tem que fazer. Se Uhum, comportar como uma criança que precisa de Deus, que precisa do colo de Deus, que confia no Pai, que se abandona nos braços do Pai. A criança, ela não tem outro caminho a não ser confiar na mãe e confiar no Pai. Então, esse é o nosso uhum. caminho. A nossa oração é uma oração de confiança. Jesus, eu confio em vós. Eu creio em vós. Então, é uma oração de confiança. É a melhor oração que nós podemos fazer nesse tempo de pandemia. Padre, eu tenho várias experiências na minha vida. Se é uma coisa que eu nunca tive, e respeitando todas as religiões, tudo que eu tenho eu devo muito à Igreja Católica. Mesmo sendo um empreendedor, aquilo que eu aprendi de liderança, de me colocar, de falar, de dar palestra, eu aprendi dentro. Né? Nós temos praticamente o mesmo guru, vamos dizer assim, que é o Padre Zezinho, né? E aprendi muito com E, ele. aliás, ele amanhã vai completar 60, não, 79 anos. Vai Amanhã não, fazer dia até, 6. vai O fazer dia uma 4, live. né? Dia Vai fazer 6. uma live. Você acredita que nós íamos fazer no sábado Aham. um encontro no Teatro Municipal no Rio de Janeiro para comemorar o aniversário dele? Foi tudo cancelado. É. Nem ele Mas, sabia. então, mas assim, Vamos ter que fazer nos 80 anos ano que vem. é, então falando de experiências e dessa, como é que eu digo para você, desse conhecer Deus profundamente, de acreditar claro, na providência dele, a gente, claro, sempre a gente tem que fazer a nossa parte. Mas você sabe, eu saí do sítio, tive toda uma caminhada na minha vida profissional, de administrador, de advogado, de empreendedor, e eu tenho experiências incríveis de dias por um momento de crise, por exemplo, quando teve a crise dos caminhoneiros, de se as pessoas chegassem na empresa e pedissem o dinheiro para comprar uma água mineral, quando eu saía de casa, às vezes eu achava que eu não teria. E às vezes você chegava e eu diria, as coisas vão acontecer, aquele cliente que está atrasado vai pagar hoje. E ele Aham, pagava, aham. pagava. Então, sabe, acreditar, a gente tem que. As pessoas têm muita. Eu respeito muito e gosto também de algumas orações prontas. Mas a minha maior oração, padre, é a conversa com ele, francamente. Às vezes nós damos umas Isso. brigas, e às vezes nós. O Papa Entendeu? Francisco disse que nós podemos nos zangar com Deus, né? É. Não, mas é conversar, a gente tem que Claro. conversar. Eu vou trabalhar, pô, se eu estou triste, eu não posso ficar triste, eu atendo pessoas, né? Você tem um número de pessoas que você lidera, então você tem que criar mecanismo para você sair daquele momento, que eu penso que deve acontecer com você também. Você vai celebrar uma grande, uma missa, ou não grande, ou, enfim, nem todos os dias você está bem, mas você tem que criar Isso. mecanismo para estar bem, não é verdade? Aliás, quais Mas o mecanismos que povo você tem? percebe quando o padre não está bem, que eu dou uma chicotada, eles falam, ih, hoje ele não está bem, não. Ah, hoje ele não tomou vinho verde. É, Boa, boa, boa. mas, enfim, eu acho que cada pessoa tem que buscar a sua caminhada, né? Nessa questão da espiritualidade. A oração, a sua espiritualidade, o seu encontro com Deus, tem um momento que você vai saber qual é. Eu te explico muito fácil. O dia que você sentir uma quentura no seu coração, esse dia você encontrou com Deus. Aí você nunca mais vai sumir do seu coração. Não é verdade, Isso. mano? É verdade. Tem que esquentar o coração. Tem que esquentar. Então, eu Tem que acho que esquentar o esse é um coração. dia. Assim acontece quando você se apaixona por alguém também. Se não É. esquenta o coração, não adianta investir. Aliás, você nunca esquentou o coração por ninguém? Olha, se nós somos do mesmo barro, eu acho que já esquentei. Ai, ai. É normal, isso faz parte da nossa vida, né? Com certeza. Mas você namorou antes de ser padre? Namorei, namorei. Ah, tá certo. Mas, namorei. É,
Vamos Mas parar por essas aqui que é coisas melhor. nós não podemos falar tão publicamente, né, meu amigo? Não, tá, mas é normal, depois você Mas é fala, normal, claro, claro. claro. Seria anormal se não acontecesse, claro. É. Então, padre, eu tenho Questão? uma outra questão que eu fiquei pensando aqui. É, eu acho que a oração, volto a dizer, respeitando todas as religiões, a oração é assim, ela é o meio, ela é o caminho. Eu penso sempre isso, entre a espera e a esperança. Uhum. Concorda comigo? A oração, ela é vitamina, né? Sim. Ela é vitamina. Uma pessoa que ela não reza, o bispo que me ordenou ele já dizia, quem não reza vira bicho, e é verdade. Aham. Uhum. Aí a gente vê todos os sustos que levamos, mas a Aham. oração, ela é a vitamina da fé. Ela é a Uhum. vitamina da esperança. É muito difícil eu alimentar minha fé e a esperança se eu não rezo. Uhum. Com certeza. Não tem nem E como. é, uma outra coisa que eu penso que é muito importante, Vai ter uma e caneca aqui, ó. Tomar água. é, eu estou só Não na é água vinho hoje. verde, é água, tá? Eu acho que o amor é uma palavra muito importante na vida, é, é, da nossa vida. Por isso que é muito importante a gente sempre procurar fazer aquilo que gosta, não é verdade? Uhum. É, a gente tem que procurar fazer aquilo que gosta. Você sabe, eu faço mil e uma coisa. Por que eu faço mil e uma coisa? Tem o escritório, tem rádio, tem não sei o quê, pá. Porque se eu fizesse uma coisa só, eu não seria feliz. É o meu estilo, é a minha personalidade. Amarra Entendeu? você para ver o que acontece. Olha, você não sabe o que foi esses dias aqui. Bom, então é uma personalidade. Agora, como tem outras pessoas que são. O fato de você, por exemplo, ser tímido, se você ser mais tranquilo, não é nenhum prejuízo de nada, não é ruim, é o seu jeito, não é verdade? Uhum. Uhum. Aliás, a minha irmã está falando aqui que Dom Angélico, Sândalo, Bernardino dizia que sempre diz que quem não reza vira bicho. Foi Você ele que estava me falando. ordenou, então. Ah, é? Que ela é lá Agora, de São Paulo. o Michel, eu tenho uma palavra que nós não podemos deixar ela de fora na nossa conversa, que nós podemos, de repente, fazer até uma outra live, né? Fala aí. Sacrifício. Entendi. Uhum, Essa pandemia vai pedir de todos nós sacrifício, de todos nós, a começar uhum, pelo padre, todos nós, sacrifício. uhum. Alguns perderam emprego, alguns perderam um ente querido. Não sei se você viu esse jovem no Rio de Janeiro que perdeu os avós, os Vi. pais e uma irmã, e não, Meu irmão, Deus. irmã, não sei, e não pôde ir no funeral. Sim, não pode, né, Então é um nessa período fase. de sacrifícios, é um período de dor, vai ser um Uhum, período de perdas. E como nós estávamos numa sociedade, nós estávamos no conforto, no bem-estar, naquilo que você tinha falado da ciência, a técnica que conseguiu tanto, nós não estávamos acostumados a sofrer. uhum, Nossos pais, nossos avós foram mais habituados a isso, sofreram muito uhum. mais. É. Então vai ser muito difícil para muitas pessoas esse período de sacrifício, esse período Uhum, de sofrimento. Então todos nós temos que nos preparar para o sacrifício. Não uhum, sei, cada um tem o seu nível de sacrifício, mas todos, não é só Brasil, é o planeta Terra. Toda a humanidade, ela deve se preparar agora para o sacrifício. uhum, Sacrificar algumas coisas. uhum. E com esses sacrifícios também aprender a ver aquilo que é bom e aquilo que não é. O Mário está fazendo um comentário aqui que é bem apropriado também. O padre Beto, que te sucedeu, inclusive aqui na Banda B também, o padre Maicon, são dois seres humanos muito iluminados. Estão Uhum. cuidando muito bem aqui do nosso santuário de Santa Rita. É a verdade, né, padre? É Eles são, verdade, é verdade. são pessoas muito iluminadas. Padre, Mário nós tem estamos razão. chegando ao final, a gente combinou de Chegando ao fazer aí final, entre isso mesmo. 50 a uma hora. Então, eu vou te deixar, então, eu já falei demais também, deixar uns minutinhos aí para você, além Não, de eu fazer preparei um. uma oração final para nós. Então, além de você fazer um comentário, para você fazer uma oração para todos nós, tá bom? Então eu vou fazer um comentário já quase que falando já no pós-pandemia. E aí a oração eu queria fazer a oração e Olha, você ali repetindo as palavras. a live está dizendo que nós temos 1 minuto e 50. 1 minuto e 50?
Tem que acelerar. Então eu já vou rezar e você repete, e quem está em casa repete junto, pode ser? Pode. Uma oração de Dom Helder Câmara. Vamos lá. Você repete comigo e todo mundo repete junto. Aceita as surpresas que transformam teus planos. Aceita a surpresa que transforma os seus planos. Derrubam seus sonhos. Derrubam seus sonhos. Dão rumo totalmente diversos aos teus dias. Dão rumo totalmente diversos aos seus dias. E quem sabe a tua vida. E quem sabe a tua vida. Não há acaso. Não há acaso. Dá liberdade ao Pai. Dá liberdade ao Pai. Para que Ele mesmo conduza a trama dos teus dias. Para que Ele mesmo conduza as tramas dos seus dias. Amém. Amém. 50 segundos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. A sua bênção. Deus abençoe, nada de medo, temor. Cuidado, hein? Olha aqui, ó. Vamos Tá cuidar. certo. Cuida para não sonhar com o lobo. Grande abraço, amigo. Grande abraço a todos que participaram. Tchau, tchau. Tchau.